Fala galera, hoje é a nossa primeira aula aí da parte de óptica, tudo bem? E enfim, tá ali os princípios da óptica geométrica. Como a gente sabe, existe a óptica física e a óptica geométrica. Essa parte a gente vai tratar apenas da geométrica, certo? Que é uma análise realmente geométrica da luz. Mas vamos ver aqui então. Quando você está olhando para óptica, certo? Você obrigatoriamente ali você já pensa em visão, você já pensa em luz. Se você tem visão, você precisa ter luz para conseguir enxergar alguma coisa. Então, quando a gente estiver falando em óptica, eu vou estar falando de estudo da luz, beleza? Já que então é o estudo da óptica geométrica, a gente vai ter aí o estudo geométrico da luz. Mas antes de começar esse estudo, a gente precisa dar uma definição aqui, certo? Para o que seria luz. Lembrando que essa definição que a gente vai colocar aqui, ela não engloba todas as características da luz, mas para a óptica geométrica ela é que fica melhor e é como a gente vai utilizar. A gente vai definir a luz como sendo uma onda eletromagnética capaz de produzir sensação visual. Lembrando que a luz, ela também pode ser considerada uma partícula, mas a gente vai trabalhar com ela aqui como sendo uma onda, pelo menos nessa primeira parte, beleza? E a gente fica se perguntando o seguinte: como representar a luz de forma simples? Porque já que a gente vai usar geometria, eu não posso fazer representações muito robustas, nem nada do tipo. Tem que ser representações simples mesmo. Então, a representação geométrica da luz vai se dar da seguinte forma, vê bem. A gente tem aqui uma lâmpada, tranquilo, ela está acesa, então ela está liberando luz. Quando a gente tiver a luz sendo liberada de um ponto para outro, a gente vai representar a luz liberada, a luz que está ali, como um raio de luz. Certo? Raio de luz aqui, no caso, então, é essa setinha aqui que está saindo da lâmpada, beleza? Então, essa aqui vai ser a nossa representação geométrica da luz. Essa representação geométrica, essa forma mais simples, é chamada de raio de luz. A gente vai estudar um pouquinho melhor isso agora. Bom, vejam bem. Eu tenho ali o que seria um raio de luz, né? O raio de luz, aquela setinha que a gente colocou ali, a gente pode definir como sendo então um segmento orientado de reta que representa a luz, dando direção e sentido para sua trajetória. Se vocês lembrarem bem, aí na outra, o que a gente tinha? A gente tinha a lâmpadazinha, certo? E o raio de luz saindo daquela lâmpada. Então, a setinha ali, ó, tá vendo que ela tá dizendo de onde para onde a luz está indo? Então a gente tem uma representação da direção e sentido através de um segmento de reta orientado. Essa é a nossa definição de raio de luz. Porém, a gente não consegue isolar raios de luz na realidade, tudo bem? Isso aqui pra gente é só uma representação geométrica, é um modelo, certo? Na realidade, a gente não consegue separar um raio de luz só. Os raios de luz eles vão estar sempre dentro do que a gente chama de feixe de luz. Então, feixe de luz seriam vários raios de luz, tudo bem? Então, tá aí a definição: feixe de luz, conjunto de raios de luz. A gente tinha ali uma lâmpada emitindo certos raios de luz. Então, a gente tem vários tipos de raios, vários tipos de feixe de luz que podem ser emitidos. A gente vai dar uma olhada agora nos tipos de feixe de luz que podem ser emitidos. Vê bem, a gente tem aqui ó, o primeiro de os tipos de feixe de luz. O primeiro que a gente vai estar dando uma olhada é o feixe de luz cilíndrico, tudo bem? O feixe de luz cilíndrico é igual à representação que a gente fez agora, é o mais simples de todos. Ele acontece dessa forma aí, você tem vários raios de luz, certo? Todos no mesmo sentido e direção. Então a gente pode dizer que o feixe de luz cilíndrico é o feixe onde os raios de luz são paralelos entre si, é o que está acontecendo aqui. Então, se eu perguntar para você, o feixe de luz cilíndrico é o feixe onde os raios de luz formam um cilindro, você vai marcar errado. Não necessariamente. Aqui a gente vai ter o feixe de luz cilíndrico, que é muitas vezes chamado de cilíndrico paralelo. Então, o que ele precisa ter para ser cilíndrico? Todos os feixes de luz têm que ser paralelos entre si. Só isso. Bom, como exemplo disso, a gente pode usar ponteira laser, aquela canetinha laser que se usa para mostrar a apresentação em PowerPoint e tudo mais. Outro tipo de feixe de luz que a gente tem é o cônico divergente, tudo bem? O feixe de luz cônico divergente, o desenho dele vai ser mais ou menos esse aqui. E o que está acontecendo? Você tem aqui ó, uma fonte de luz emitindo luz e os raios de luz não são mais paralelos, como aqui no cilíndrico. Eles partem de um ponto e vão em vários sentidos. Então, a definição de cônico divergente vai ficar sendo
Feixe de luz, onde os raios de luz partem de um único ponto indo em vários sentidos, formando um tipo de cone. Um exemplo simples disso aqui é a lanterna, tudo bem? Mas não só a lanterna, a gente tem aí o data show e diversos outros que onde a luz sai de um ponto só e se espalham. Qualquer coisa onde a luz sai de um único ponto e se espalha, a gente vai dizer que é cônico divergente, certo? Mas, além desses dois feixes aqui, a gente tem um terceiro, certo? Um terceiro tipo que é chamado de cônico convergente. Ele vai ser exatamente o contrário do cônico divergente. Tá ali o desenho dele, então o que a gente tem agora? O ponto aqui, um ponto P, e os raios de luz estão chegando nesse ponto P. Você deve estar estranhando porque a setinha agora não está na ponta, não importa, tudo bem? A representação do raio de luz, a única coisa que ele diz é que ele tem que ser um segmento de reta orientado. Está aqui o segmento de reta, está aqui a orientação, então está correto. Então, ó, você pode ver que ela vem de vários lugares, certo? E convergem, elas rumam a um único ponto. Então, a definição do cônico convergente vai ser o seguinte: feixe de luz, onde os raios de luz partem de vários lugares e dirigem-se até um único ponto. Está dando para ver no desenho, certo? Como exemplo, a gente pode usar os raios de luz que passam em uma lente convergente. Lembrando que mais à frente a gente vai falar de lente convergente. E o nosso olho humano, certo? O olho, ele faz com que você consiga captar diversos feixes de luz, diversos raios de luz, vindo de vários pontos, e você capta eles todos em um único ponto, que seria o seu próprio olho. A gente vai dar uma olhada melhor em olho humano quando for falar de instrumentos ópticos também nas próximas aulas. Então, agora que a gente já discutiu um pouco, mostrar a simulaçãozinha aqui simples para vocês. É uma simulação aí do SBF, Sociedade Brasileira de Física, certo? E o que acontece? A gente vai estudar mais à frente as lentes. A gente vai ter lentes convergentes e lentes divergentes. Elas podem criar, então, feixes de luz que vão convergir para um único ponto ou divergir, que foi o que a gente estava discutindo ali anteriormente. Você pode ver aqui, ó, que nessa faixa onde o mouse está passando agora, a gente tem feixes cilíndricos, porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 raios de luz, todos são paralelos entre si. Então, aqui a gente tem um feixe de luz cilíndrico chegando nessa lente aqui, tudo bem? O que acontece? A gente pode ter uma lente divergente ou uma lente convergente, vê bem. Nesse caso aqui, a gente teria uma lente divergente, por quê? O feixe de luz chegou, eles chegavam paralelos, certo? E depois eles divergiam em sentido, vê bem aqui, ó, eles seguem trajetórias em sentidos diferentes. Então aqui a gente teria um feixe de luz cilíndrico desse lado da lente, saindo cônico divergente do lado de fora. Vocês veem que é como se eles partissem de um único ponto aqui no espelho e divergissem, desculpa, aqui na lente, e divergissem de sentido. Para o outro caso, a gente teria aí a cônico convergente, que seria o caso que a gente sempre usou na sala lá, o exemplo da lente para queimar uma formiguinha. Então, o que acontece? Tá aqui, ó, os raios de luz chegando na lente, todos paralelos entre si. Depois de passar pela lente, eles são desviados a um ponto que convergem para um único ponto aqui, ó, tá vendo? Todos os raios de luz convergindo para um único ponto. Então, isso aqui é um exemplo de feixe cônico convergente. A gente falou antes ali de fonte de luz, beleza? Então, primeira pergunta é: o que é uma fonte de luz? Eu sei que vai ter muita gente aí que vai responder o seguinte: ah, é qualquer coisa que emite luz, qualquer coisa que crie luz. Gente, muito cuidado com isso. Vê bem um asterisco, a gente vai dizer que são todos os corpos capazes de enviar luz. Perdão, aqui o meu mouse deu uma falhada. Todos os corpos que são capazes de enviar luz, tudo bem? Então ele não precisa necessariamente enviar, ele não precisa necessariamente emitir, ele só precisa enviar luz. Como assim? Pensa num espelho, por exemplo. Se você pega um laserzinho daqueles que eu citei mais cedo, de fazer a apresentação, e coloca no espelho, você vai ver que a luz bate no espelho e reflete. O espelho está emitindo luz? Não, mas ele está conseguindo refletir. Então corpos que refletem luz também são fontes de luz. Claro que a gente vai ter uma classificação distinta para eles. A gente vai ter aqui então tipos de fonte de luz. A gente pode classificar quanto à luminescência. Luminescência seria a capacidade ou não de produzir luz, pode ser dito aqui como luminosidade. A classificação A seriam as fontes primárias ou corpos luminosos. Esses corpos aqui são os corpos que emitem, que produzem a própria luz. Então aí, ó, são fontes de luz capazes de produzir sua própria luz. Exemplo disso, a gente tem o sol e lâmpadas acesas. Note bem, acesas. Eu coloquei aqui lâmpadas acesas e já a gente discute isso. A gente tem também
as fontes secundárias, que são os corpos iluminados, que são simplesmente os corpos que não são capazes de produzir sua própria luz. Exemplo disso, a gente tem a luz e lâmpadas apagadas. Vê bem, por que eu fiz a diferenciação de lâmpada acesa e apagada? Enquanto a lâmpada está acesa, ela produz sim luz própria, tudo bem? Então ali ela é uma fonte primária. Porém, quando ela está apagada, tudo que ela faz é refletir luz, tanto que você é capaz de enxergar esse corpo, porque ele está refletindo a luz de outra fonte. Então, lâmpada acesa é uma fonte de luz primária, lâmpada apagada é uma fonte de luz secundária, beleza? Existem mais dois tipos de classificação de fontes de luz. A gente pode classificar a luz quanto à dimensão, se ela vai ser pontual ou extensa, ou quanto ao tipo de luz emitida, se ela vai ser monocromática ou policromática. Mas essas duas classificações vão ficar para a aula seguinte, beleza? Valeu, galera!